todos e todas. Hoje vamos falar um pouquinho dos trabalhadores, da mineração e os trabalhadores. A gente não sabe, não se sabe ao certo quantos são os trabalhadores do setor mineral no Brasil. Há os dados, né, divulgados pelo Ministério de Minas e Energia, pela Agência Nacional de Mineração, Ministério do Trabalho e Previdência, IBGE, Instituto, e o próprio Instituto Brasileiro de Mineração, que é uma entidade criada pelas mineradoras, são divergentes. O certo é que o que a gente pode afirmar hoje é que os empregos formais ocupados por trabalhadores que atuam diretamente na extração mineral, com carteira assinada, é menos de 1% dos postos de trabalho formais no Brasil. Isso reforça aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo, que a mineração não gera emprego de qualidade e em quantidade proporcional à sua relevância na economia brasileira. O Plano Nacional de Mineração 2030, que vale a pena ler, não só pela questão dos dados, né? O Plano Nacional de Mineração até 2030, que trata de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, o PNM 2030, e foi elaborado, né, em 2008 pela Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia. Ele estimou que o total de empregos diretos do setor mineral era da ordem de 1 milhão e 100 mil trabalhadores, dos quais 903 mil na transformação mineral. Isso quer dizer que nem todos estão dentro da mineração, podem não estar dentro da mineração, e 187 mil trabalhadores diretos na extração mineral. Então, são 1 milhão e 100 mil trabalhadores. Ao longo desses 13 anos, né, apesar de ter ocorrido várias alterações, transformações, inclusive tecnológicas e de gestão, ocorreram diminuições de postos de trabalho de alguns segmentos extrativos, em decorrência da crise econômica, principalmente em 2018, grandes variações de preço, né, do minério de ferro, que teve, né, em determinados períodos, há uns 5, 6 anos atrás, um dos preços mais baixos, e hoje o preço elevou, está caindo de novo, né, em função de diretrizes chinesas, né, desaceleração da indústria da construção, né, nós já tivemos 2 picos nesse momento, mudanças, né, já acabei de falar de demandas externas chinesas, né, mudanças da política de desenvolvimento, alterações da política de planejamento de desenvolvimento chinês, houve um aumento de minas e de produção de vários bens minerais. E até uma pandemia, nós vivemos durante esses 13 anos, né, nos últimos 2 anos, né, a pandemia do coronavírus, Covid-19, o que a gente observa é que o número de trabalhadores direto nas atividades econômicas de extração mineral e atividade de beneficiamento e de apoio da extração tem se mantido estável. Não houve grandes variações. Né? E uma das prováveis causas dessa estabilidade é a terceirização das atividades na mineração, que já em 2018 era bastante intensa, e mais recente, com a lei da aprovação da terceirização sem limites, acelerou muito. Nós temos algumas mineradoras hoje que em torno de 50% ou mais dos seus trabalhadores, da sua mão de obra, são trabalhadores terceirizados. Isso leva, né, a essa estabilidade, pseudo-estabilidade e não geração de emprego, ela se agrava com isso. Quando a gente vê publicações da Agência Nacional de Mineração, o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, do IBRAM, eles sempre fazem menção de empregos indiretos ou induzidos pelo setor. Mas eles nunca avaliam a qualidade dos empregos gerados, sobretudo aqueles dentro da mineradora, através da terceirização, quarteirização, que ocorrem e que são fontes, né? Essa precarização dos contratos de trabalho, das condições de trabalho, são algumas das fontes de maior acidentes e adoecimentos e até mortes de trabalhadores. Né? As condições da mineração, saúde e segurança, que já não são boas, quando ocorre a terceirização e a quarteirização, ela se agrava muito. Né? Simplificando, se fala de empregos indiretos ou terceirizados, mas não se leva em consideração que são os mais atingidos dentro da mineração. Vai Deus a questão salarial, porque os trabalhadores terceirizados recebem, em média, 27% menos do que o empregado contratado diretamente pela empresa. Não tem muita luta pelos sindicatos mineiros, os metabases no Brasil inteiro, durante muito tempo. Eles não têm esses benefícios,
né? Há uma pulverização de representação sindical e, com isso, um enfraquecimento da luta dos trabalhadores, né? E ainda para agravar, né, essa questão, a gente tem que lembrar que, infelizmente, né, quando a gente fala de acidentes das condições de trabalho, no caso do acidente ampliado, de trabalho ampliado, no cumprimento da barragem Fundão, que nós sempre discutimos o que é acidente ampliado, foi crime, foi um acidente, foi uma tragédia, mas antes, foi um acidente, foi uma tragédia ambiental, mas tanto Fundão como a B1 são acidentes de trabalho ampliado, criminosos, que deram origem a alguns dos maiores acidentes ambientais do mundo. Mas o acidente é um acidente de trabalho ampliado, acidente esse onde os trabalhadores que morreram, o número de trabalhadores terceirizados que morreram é muito grande. Na Samarco, 14 dos trabalhadores que morreram, 13 eram terceirizados. No rompimento da barragem da Vale, né, das 272 joias soterradas, 118 dos 258 que estavam dentro da mina eram empregados terceiros na mina de cobre de feijão. Alguns, inclusive, estavam em cima da barragem, fazendo um trabalho e já haviam parecer que aquilo era de altíssimo risco e não deveria ser feito em função de problemas que já tinham surgido. Sendo um dos setores com alta taxa de emprego informal, é importante observar, né, o reconhecimento institucional da precarização dos vínculos. Eu falei para vocês do PNM 2030, ele reconhece, né, a informalidade. Ele estima que há um contingente de mão de obra distribuído pelos quase mais da metade dos municípios brasileiros que recebem, né, SFM, o royalties da mineração, e não aparecem nas estatísticas oficiais. Essa estatística, né, segundo o Ministério de Minas e Energia, aponta algo em torno de 800 mil a 1 milhão de trabalhadores sem carteira assinada. São trabalhadores que estão nos garimpos, nos areais, mas também dentro das mineradoras médias e grandes, né, sem nenhuma formalidade, sem contrato de trabalho. A gente tende a falar que a informalidade ocorre nas pequenas mineradoras, nas pequenas empresas, o que não é verdade, né? É uma questão hoje, né, que afeta em todos os lugares. Nós não podemos deixar de lembrar que já foi encontrado, inclusive, trabalhadores em condições análogas à escravidão, dentro de grandes mineradoras brasileiras. Então, essas são questões para a gente pensar aí sobre a precarização das condições de trabalho. Outro ponto, né, que é preciso destacar é a questão de gênero na mineração. Pesquisas sobre trabalho feminino na mineração revelam o número de mulheres que trabalham nas minerações brasileiras é muito superior ao registrado do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Temos visto e acompanhado, e até parabenizamos, né, que algumas mineradoras estão desenvolvendo há algum tempo programas para inserção de mulheres no setor de produção. São mulheres operadoras de caminhões fora de estrada, mulheres hoje, né, trabalhando de forma, né, de operação de caminhões, de máquinas, de forma remota. São grandes trabalhos que estão sendo feitos, inclusive mulheres ocupando cargos de chefia na área de produção. Mas o trabalho feminino na mineração continua pouco visível, desvalorizado. Não é considerado um trabalho, é sempre considerado um trabalho complementar e não um trabalho essencial, e, como consequência, uma menor gratificação salarial ou nenhuma remuneração. Essas são questões, né, do trabalho feminino na mineração. Nós temos hoje, né, milhares de mulheres trabalhando na mineração, na informalidade, né? Muitas estão em condições precárias nas minas, nos garimpos, nas olarias, nos areais, nas CIEPAs, né? De onde retira seu sustento e da família. Existe ainda um outro agravante, né, que é um câncer que nós temos ainda no Brasil, que é o trabalho infantil. Muitas dessas mulheres, dada a falta de estrutura social onde residem, acabam por levar os filhos para os locais de trabalho, para as frentes de mineração. Os pequenos, as crianças, primeiro brincam, mas depois transformam a brincadeira em árduo trabalho de minerar, para completar a renda familiar. Então, essas são questões, né, que ainda também tem que ser levadas, e a questão do trabalho familiar, do trabalho da mulher e da questão de ser porta de entrada para o trabalho infantil. Então, são questões que nós temos que discutir, né, sobre que trabalho é esse que a mineração gera. Há um dado alarmante, né, estudos feitos pelo CETEM
mostra que cerca de 18% das mulheres que trabalham em mineração brasileira não são remuneradas pelo seu trabalho. Trabalham de graça na complementação da ajuda da família, do grupo familiar, né? Então, isso é algo para a gente pensar ainda, que são trabalhos em condições análogas. E hoje, com a crise que a população brasileira vive, o empobrecimento da população, com a fome batendo a porta, eu acredito que esse número é muito maior. Então, a gente tem que pensar aí, né, essa questão de condições de trabalho, quem são os trabalhadores da mineração. Baixo número de postos de trabalho formais. A precarização da qualidade, a precarização do trabalho, com a terceirização da mão de obra. A existência de trabalhadores e trabalhadoras sem regime formal de trabalho revela a predominância da ilegalidade nas relações de trabalho do setor. E condições de trabalho que degradam a condição de vida e de trabalho, qualidade de vida e de trabalho, os que trabalham nas minas, incluindo nas grandes mineradoras. Isso contribui fortemente para o adoecimento e os acidentes na categoria dos mineiros, daqueles que vivem do trabalho na mineração. Por isso que é importante, a gente pensar um novo modelo de mineração, e respeite o trabalho como um direito fundamental da humanidade. Trabalho é um direito fundamental da humanidade. Saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras é um direito fundamental, é um direito humano, muito antes de ser um direito trabalhista, é um direito humano. E esse é o maior desafio. Pensar num modelo de mineração, seja da pequena mineração ali do areal, daquele riachozinho da nossa cidade, até as grandes mineradoras famosas, maiores mineradoras que estão instaladas no Brasil, que são as maiores empresas mineradoras, né? É um desafio que a gente tem, né, de ter um novo modelo que respeite a saúde, a segurança, a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Fiquem com nós no canal Mineral. Obrigada a todos.